Tudo começa quando Renata e Marina se esbarram no aeroporto, e Marina pede desculpas e cada uma segue seu destino. Na Bonita, Carlos fala para Jerônimo que Renata parecia estar tão apaixonada e não entende o porquê ela foi embora, e Jerônimo fala que ela disse que o perdoou, mas ainda parece estar em dúvidas, e então Matilde fala que talvez ela volte. E Carlos pergunta se o amigo não vai tentar impedir que ela vá, e ele fica pensando. No centro, Constanza chega correndo na cozinha e fala para César que vai encontrar com Honório, porque a filha dele sofreu um acidente e está no hospital. E então César fala que vai com ela, mas Constanza fala que vai para um hospital ver seu marido. E prefere ir sozinha, até porque Gonçalo vai também, mas César pede para ela não o excluir da sua vida. Porém Constanza fala que agora não pode pensar nisso, e sai correndo. Enquanto isso, Regina fala para Gonçalo que gostaria de ir com ele e Constanza até o hospital, mas acha que é melhor não fazer isso por causa da mulher dele. Mas Gonçalo diz que ela não vai estar lá, porque não sente afeto por Honório e nem por Adriana, e conta que os dois tiveram uma discussão muito forte e ele saiu de casa. Regina fica preocupada e pergunta o porquê dessa decisão, e Gonçalo fala para ela ficar tranquila, e que a partir de agora eles podem ter uma relação formal, e diz que depois eles vão conversar com calma. Mas já deixa claro que Josefina não tem nenhum tumor, e que a partir daquele dia ela quem será sua mulher. Na cadeia, Ramiro fala para Daniel que Adriana está muito mal no hospital, então acha melhor que ele conte logo tudo, e ele diz que tudo bem, mas que vai fazer isso na frente de Honório e Gonçalo, para que eles saibam logo toda a verdade sobre Branca. No hospital, Matias liga para Renata e deixa um recado pedindo para ela entrar em contato com ele porque é urgente. Em seguida, Constanza e Gonçalo chegam, e ela vai abraçar Honório, e então Gonçalo pergunta para Matias quais são as notícias de Adriana, e ele fala que nenhuma, e que precisam esperar pelas próximas horas, e nisso Honório fala para Constanza que tudo isso é culpa dele, e que Adriana sofreu o acidente porque estava perseguindo Branca, e não vai se perdoar se algo acontecer com sua filha. Por outro lado, Branca está sentada em uma cama com um isqueiro, e então começa a se queimar e em seguida pega um bastão e começa a bater no próprio corpo dizendo que é uma estúpida. A noite chega e Renata atende a ligação de Matias e conta que já chegou na cidade, e ele fala que Adriana está muito grave no hospital. E Renata, desacreditada, fala que isso não pode estar acontecendo com sua amiga, e nervosa fala que vai para lá agora mesmo. No hospital, o médico examina Adriana, e lá fora, uma moça chega na recepção e pergunta se a recepcionista poderia informar sobre uma moça que deu entrada ali, e a moça pergunta qual o nome, mas ela não sabe dizer, e fala que ela sofreu um acidente perto da empresa Monterrúbio. Então Matias fala que o nome dela é Adriana, e furioso pergunta se foi ela quem a atropelou e foi embora. Por outro lado, Renata chega e encontra com Gonçalo, e fala que precisa ver a amiga, mas ele fala que ela está em terapia intensiva, e ninguém pode entrar. Então ela vai até seus tios e fala que sua amiga vai ficar bem. E Honório, muito angustiado, fala que sua filha não pode morrer. E nisso Julieta revela para Matias que foi sua irmã quem atropelou Adriana. E fala também que ela é menor de idade, mas que ela e seu pai estão dispostos a pagar pelo gasto do hospital. Mas Matias diz que não é necessário,
porque senão a garota terá problemas com a polícia, e deixa Julieta pensativa. No dia seguinte, o médico chama por Honório, e fala que Adriana está lutando para viver, e comenta que ela vai para a terapia intermediária, mas ainda corre risco de vida, e fala também que ela quebrou os ossos da perna, e também está preocupado com a coluna dela, e insinua que Adriana pode ficar paralítica. Honório decide que eles vão continuar crendo na melhora da filha, e Constanza apoia o marido. No povoado, Marina encontra com o padre e fala que adora estar ali, porque é um lugar sem problemas, mas o padre diz que não é bem assim, e que ali as pessoas também têm problemas. Ele conta que o povoado está sem médico, e então Marina se oferece para vacinar as pessoas. E o padre acha ótimo e fala que vai levar ela até a Bonita. Enquanto isso, Lázaro dá o cavalo para Jerônimo, e então ele sai. E em seguida Matilde e Carlos aparecem querendo saber aonde ele foi, e Lázaro conta que ele disse que iria recuperar algo, e eles deduzem que seja Renata. No hospital, Gonçalo avisa para Honório e Renata que ele vai para o trabalho e que seu cunhado pode ficar o tempo todo com sua filha, e Honório agradece. E então Renata fala que não vai sair dali nenhum minuto, e Gonçalo acha ótimo, e fala que vai procurar por Constanza e Matias na cafeteria. E nesse meio tempo, Jerônimo está pegando a égua de Renata na fazenda de Augusto, e então Ezequiel vê e pergunta o que ele está fazendo. E Jerônimo fala que vai levar ela, mas Ezequiel fala que Renata deixou ali, e que ele não pode levar a égua sem autorização, porque ele sabe bem como é Augusto. Mas Jerônimo fala para Ezequiel fingir que não viu, ou dizer que ele o ameaçou com uma arma, e então leva a égua embora. Na cadeia, o advogado de Augusto chega e conta que o juiz acabou de liberar ele por falta de provas, e então ele fica muito feliz e fala que Jerônimo não poderá fazer nada contra ele. Na cafeteria do hospital, Constanza pergunta para Matias o que aquela moça queria, e ele conta que ela é irmã da garota que atropelou Adriana, e ela pergunta se ele já falou para Honório, mas Matias diz que não, e fala que a garota só tem 16 anos, e é melhor não envolver a polícia. Mas Constanza fala para ele contar para seu tio, porque ela pode voltar e é melhor ele já estar sabendo. Gonçalo chega e fala para o filho que avisou a Honório que eles vão para a empresa, e então Constanza pergunta por Renata, e ele fala que ela vai ficar mais um pouco, e que está com seu tio, e então Constanza diz que vai até lá, e eles também vão embora. Na recepção, Honório fala para Renata que vai dar uma volta. E nisso Constanza chega e cumprimenta a sobrinha, e quer saber como ela foi com Jerônimo, e ela fala que muito bem, e que eles tiveram uma despedida, porque jamais vai voltar a Bonita, e confessa que essa é uma decisão muito difícil, e Constanza consola ela. No povoado, Lázaro conta para Carina que Renata foi embora, e ela não entende e conta que apagou adiantado para fazer uns bordados, e agora não sabe como entregar. Mas Lázaro fala para ela ficar tranquila porque vai avisar a Jerônimo para levar para ela. Carina fala que vai sentir muita falta dela, porque Renata sempre a motivou a seguir em frente, e Lázaro fala que sempre fez isso, mas ela nunca ouviu, e pergunta o que ela vai fazer agora de sua vida. E Carina diz que não sabe e que sente pena de Álvaro na cadeia e deixa Lázaro irritado. Na mansão, Roberta está sentada na escada, quando Matias chega e ela quer saber aonde ele passou a noite, e ele fala que estava no hospital, porque Adriana sofreu um acidente,
e que lá também estavam seu pai, seu tio Honório e Constanza e também Renata. Roberta fica surpresa e pergunta se ela já voltou da fazenda de Jerônimo, e Matias diz que sim, e que ela só foi lá para pedir a ele que retirasse a queixa contra ela. Mas Roberta fala que isso é desculpa, e que com certeza ela foi até lá para tentar uma reconciliação, mas não conseguiu. E então Matias fica sem paciência e fala que eles precisam conversar sobre esse casamento, para acabar com essa farsa de uma vez por todas. Josefina tenta pegar um empréstimo, e tenta deixar suas joias como garantia e fala para o homem que ela tem pressa, e pensa que precisa calar a boca de Gustavo, e que em breve ela e Regina vão acertar as contas. Enquanto isso, o detetive fala para Antônio que em breve vai encontrar com Gustavo, e que ele vai dar as provas que eles precisam para provar que Josefina foi a mulher que roubou a filha de Regina. E então Antônio fica muito satisfeito, e fala que vai esperar pela ligação dele para depois ir à casa de Regina. E o detetive fala que é uma pena para Gonçalo, porque isso vai ser um baque muito grande. Na Bonita, Jerônimo encontra com o padre, e ele conta que sua sobrinha veio da capital por uns dias e vai ajudar o pessoal com as vacinas, e então fala que vai apresentar ela para ele, e nisso Marina se aproxima, e então Jerônimo fica todo sorridente, e ela pergunta se ele lembra dela. E enquanto isso Renata está rezando por Adriana, e pede a santa para ajudar sua amiga a sair dessa. E depois pede ajuda para continuar seguindo com sua decisão, porque não pode continuar casada com um homem que iria ter um filho com sua irmã. De volta a Bonita, Jerônimo fala que é um prazer encontrar com Marina de novo, e o padre fala que ela foi comemorar seu aniversário, e convida Jerônimo e Renata também, mas Jerônimo conta que ela não está lá. E o padre fica surpreso dizendo que ficou sabendo que ela tinha voltado, e Jerônimo diz que sim, mas que ela foi embora de novo, e que agora parece definitivo, e então se despede, e Marina pergunta quem é Renata. Augusto volta para casa e fala para Ezequiel que venceu a batalha contra Jerônimo, mas o funcionário fala que ele foi até lá e levou a égua de Renata. E então Augusto furioso fala que ele precisa defender seus interesses, e chama Ezequiel de fraco, e ameaça mandar ele embora. E revoltado pensa que Renata ainda deve estar na Bonita. Carlos espera por Jerônimo, e quando ele chega fala que pensou que o amigo fosse fazer alguma besteira, mas ele diz que não, e comenta que vai continuar lutando pelo amor de Renata porque ela é a mulher de sua vida, e Carlos fala que fica muito satisfeito que o amigo não desistiu, e ele garante que não, e que vai reconquistá-la, demore o tempo que demorar. E nisso o padre conta toda a história de Renata e Jerônimo para Marina, e ela fica impressionada, e ele fala que infelizmente o amor não venceu, e que Jerônimo é um ótimo homem. Ele pergunta como ele e Marina se conheceram, e ela fala que ele foi até o hospital pedir para ela fazer um teste de DNA para saber se o bebê de Roberta Monterrubio era dele. E então o padre fica chocado e diz que isso não pode ser, porque Roberta era namorada de Rafael, e é irmã de Renata, e então chama sobrinha para ir embora, porque essa história já está muito cabeluda. Na mansão, Renata vai falar com Roberta, e diz que está muito feliz que ela já está livre, e Roberta fala que Jerônimo não conseguiu o que queria. Mas Renata fala que ele só está tentando fazer justiça pela morte de seu irmão. Renata pergunta se Roberta não sabe de nenhum inimigo de Rafael que possa ter feito isso.
Mas ela diz que não, e que já pensou em tanta coisa que estava ficando paranoica, e conta que até chegou a desconfiar de Serena e de sua mãe. Ela fala que também quer muito saber quem fez isso com Rafael, para que enfim elas possam fechar esse ciclo, ela com Rafael e Renata com Jerônimo. Na empresa, Gonçalo fala para Matias que a família da moça que atropelou Adriana tem palavra, porque se fossem outros nem apareceriam no hospital, e diz que a garota não teve culpa, e Matias fica mais tranquilo, e fala que graças a Deus o pai pensa como ele, e Gonçalo fala para ele avisar Honório, e que agora eles precisam focar em encontrar a verdadeira culpada disso tudo que é Branca. Augusto liga para Bonita, e então Manuela atende e ele pergunta por Renata, mas ela fala que Renata já voltou para o México, e ele quer saber quando ela vai voltar, mas Manuela diz que não sabe, e acha que ela foi embora para sempre. No hospital, Constanza leva um café para Honório, e ele agradece por ela estar ali com ele, e fala que vai tentar conversar com o doutor, e ela fala que vai esperar por ele. Ela vai até a recepção procurar por notícias, e nisso César chega e ela fica assustada querendo saber o que ele está fazendo ali, e César fala que quer estar com ela a todo tempo, mas Constanza fala que não é bom que ele esteja ali, porque Honório está sofrendo por causa de sua filha e pode não gostar, e então César se desculpa e fala que da próxima vez vai perguntar antes. Na cadeia, Daniel fala para Gonçalo e Matias que está disposto a falar tudo o que sabe sobre Branca, mas se eles prometerem que vão retirar a queixa sobre ele, e então Gonçalo pensa um pouco e diz que vai aceitar para proteger sua família. Mas Matias fala que se ele quiser dar um de esperto, garante que vai acabar com a raça dele. Na mansão, Josefina conta todo o dinheiro do empréstimo, e em seguida recebe uma ligação de Gustavo dizendo que o tempo dela já acabou, e pergunta se ela já está com o dinheiro, e ela fala que sim, mas que quer ser testemunha de tudo que ele vai dizer para o detetive, porque não quer correr o risco de ser traída, e então ele diz que tudo bem. Renata recebe uma ligação de Augusto, e ela fica surpresa que ele já está livre, e Augusto fala que sim, e que não encontraram nenhuma prova contra ele. Renata fala que está na correria, e conta que Adriana sofreu um acidente, e que ela vai precisar ficar indo da empresa para o hospital, mas quando tiver um tempo liga para ele, e Augusto fica satisfeito. De volta ao hospital, Gonçalo conta para Honório que Daniel confessou que estava em cumplicidade com Branca, e em seguida Regina chega com Clara, Isidro e Inês, e eles falam que foram até ali para saber de Adriana. Constanza conta que ela está lutando para sobreviver, e então eles oferecem solidariedade, e Regina pergunta se eles querem algo. E Honório fala que aceita uma água, e Gonçalo se oferece para ir com ela. E nesse meio tempo, o detetive encontra com Gustavo, e pergunta o porquê ele escolheu aquele lugar tão afastado, e ele fala que não queria correr riscos, e então fala que ali estão as provas que ele precisa sobre Josefina Monterrubio, e ela fica olhando de longe, e o detetive agradece e entrega a recompensa dele. Gustavo fala que não quer voltar a vê-lo, e o detetive fala que ele pode ficar tranquilo, porque isso não vai acontecer, e então Gustavo fala que tem certeza disso, e então saca uma arma e atira nele. Josefina se aproxima e fala que achou que Gustavo não teria coragem, e então verifica se o detetive está mesmo morto. E pega a arma dele e em seguida entrega o dinheiro para Gustavo. Ele fala que está muito satisfeito de fazer negócio com ela.
e fala que agora eles podem ir se divertir em algum lugar, e então Josefina fala que tem um lugar que ela vai, mas acha que ele deveria ir primeiro, e então saca a arma e fala que é pro inferno, e atira em Gustavo, e ela fica satisfeita que seu plano tenha dado certo. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.